Quer desenvolver o seu braço, seu peitoral, seu glúteo? Vamos falar hoje sobre como você vai fazer para desenvolver mais um grupamento muscular em específico. E esse é um ponto de interesse para muitas pessoas. E normalmente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você já deve ter tentado fazer alguma coisa para aumentar esse determinado grupamento muscular e você provavelmente não está tendo os resultados que você deseja. E continuar fazendo o que você vem fazendo vai continuar a te dar os resultados que você vem obtendo. Esperar resultados diferentes seria loucura. Então vamos examinar quais são as possibilidades, porque nós temos diversas formas de fazer esse foco, essa priorização no treinamento. Um erro muito comum é imaginar que aumentando muito o estímulo para um determinado grupamento, esse grupamento muscular vai responder muito mais. Por exemplo, é comum as pessoas quererem desenvolver, por exemplo, quadríceps ou glúteo e começar a treinar esse grupamento 3 vezes por semana com um número de séries muito elevado em cada um dos dias. Ou seja, ela aumentar muito o volume total de treinamento dela para um determinado grupamento de uma maneira brusca. Ou seja, essa pessoa até poderia aumentar o volume de treinamento dela desde que ele fosse feito de uma maneira progressiva. Quando a pessoa aumenta de uma maneira brusca, dessa forma, ela vai ter dificuldade de se recuperar e de supercompensar. Ou seja, basicamente, ela está treinando, se desgastando e no intervalo de tempo que ela tem entre um treino e outro, ela está tentando se recuperar. Professor, mas pode ser utilizado um volume de treinamento mais alto? Até pode, mas nós temos que perceber como que a pessoa responde. A maioria das pessoas vai responder melhor a um volume de treinamento moderado. E esse volume de treinamento poderia ser feito em um treinamento com uma frequência mais elevada, porém de maneira progressiva. Quando a pessoa aumenta muito o volume de treinamento dela, juntamente com a frequência, o que normalmente ocorre é que ela diminui o esforço em cada uma das séries para poder suportar esse volume de treinamento total. Ou seja, se a pessoa vai fazer, por exemplo, 20 séries para o quadríceps em um dia, é comum que ela tente até de uma maneira, entre aspas, subconsciente, economizar nas primeiras séries. E esse é um grande erro. As pessoas tendem a treinar com uma carga subótima, ou seja, se é para realizar 10 repetições em um determinado exercício, ela tem que chegar ao menos próximo da falha nessas 10 repetições. Se ela pegar uma carga que ela consegue fazer 20 repetições, essa série que ela está fazendo só 10 vai estimular poucas adaptações. Ou seja, teoricamente não seria uma série válida no treinamento. Um outro ponto muito importante é o contrário. A pessoa quer treinar com uma intensidade, entre aspas, né? Com uma proximidade da falha muito alta, quer ir além da falha. Quer realizar repetições parciais, drop sets, rest pause, todas as técnicas em uma. E o que isso acontece? Isso aumenta muito a fadiga e isso aumenta muito o desgaste. Então ocorrem duas coisas. Número 1, essa pessoa, se realizar isso no início do treinamento, por exemplo, vai jogar a intensidade real dos próximos exercícios lá embaixo. Ou seja, ela vai pegar uma carga muito aquém do que ela realmente conseguiria pelo acúmulo de fadiga excessivo que essa série acabou induzindo. E o segundo ponto é que também vai aumentar muito o desgaste, ou seja, vai fazer com que seja mais difícil se recuperar dessa série. E se ela realizar isso muitas vezes, dificulta ainda mais. Ou seja, eventualmente essa pessoa não vai estar se recuperando adequadamente entre os treinamentos. Um terceiro ponto muito importante diz a respeito da escolha dos exercícios e da sua execução. Vamos supor que a pessoa quer desenvolver mais o glúteo, certo? Ela consegue um estímulo muito melhor realizando, por exemplo, um agachamento profundo ao invés de um agachamento parcial. Nesse caso, vale a pena ela trabalhar com uma carga reduzida no agachamento que permita que ela realize o exercício completo, chegando até próximo da falha, do que trabalhar com mais carga, realizando o exercício de maneira paralela ou parcial na porção final do exercício. Isso é muito importante se entender, porque a seleção dos exercícios dita quais musculaturas que você vai estar priorizando no estímulo. Um agachamento profundo vai aumentar o estímulo no glúteo máximo, nos adutores. Em compensação, o estímulo no quadríceps é similar entre um agachamento profundo e um agachamento parcial. Portanto, uma pessoa que eventualmente não queira mais estímulos no glúteo máximo ou nos adutores poderia estar realizando um agachamento parcial. Uma pessoa que quer focar, por exemplo, no reto femoral, ela poderia priorizar uma cadeira extensora em relação ao agachamento. Por quê? Porque a cadeira extensora é um exercício mais efetivo para induzir hipertrofia no reto femoral do que um agachamento. O segundo ponto importante é a prioridade no treinamento. Você consegue fazer isso de diversas formas. Você consegue, por exemplo, desenvolver mais uma musculatura colocando ela primeiro no seu treinamento.
Ah, professor, mas a ordem dos exercícios faz a diferença no ganho de massa muscular? Num curto período de prazo, não. Mas você tem uma tendência a ter maiores ganhos de força nos primeiros exercícios que você realiza na sessão de treinamento. E por isso, a longo prazo, é provável que esses maiores aumentos de força nesses exercícios consigam induzir maiores aumentos de massa muscular. Então, por exemplo, se você quer desenvolver mais os adutores, mais o glúteo máximo, mais o quadríceps de uma maneira geral, né, os vastos, você poderia priorizar um agachamento em relação à cadeira extensora. Agora, se você quer focar mais no reto femoral, você poderia fazer o contrário, começar o treinamento pela cadeira extensora e depois ir para o agachamento. Mesmo que isso acabe comprometendo a carga que você usa no agachamento, o mais importante vai ser você pegar uma carga adequada para o número de repetições que você está fazendo e chegar próximo da falha. Um outro ponto muito interessante é a organização semanal. Você poderia treinar um grupamento após um dia de descanso, por exemplo, no início da semana. Então, você quer desenvolver mais o seu peitoral? Você pode começar treinando peitoral na segunda-feira, após, por exemplo, o domingo, se você descansou. Se você tem um outro intervalo de descanso na semana, por exemplo, você folga domingo e quinta-feira. Então, você poderia treinar, por exemplo, o peitoral se 2 vezes por semana, treinar ele, por exemplo, na segunda e treinar ele na sexta-feira, após os dias de descanso. Ou ainda, se você costuma treinar cada agrupamento muscular uma vez por semana, você pode aumentar a qualidade das séries que você faz para esse grupamento, dividindo esse treinamento em dois, ou colocando um estímulo novamente em outro dia. Então, se você treina, por exemplo, peitoral na segunda, costas na terça, perna na quarta, ombro na quinta, braço na sexta. Se você, além do estímulo para o peitoral que você dá na segunda, você colocar um estímulo para o peitoral, por exemplo, ou na quinta ou na sexta-feira, você vai estar dando esse estímulo com uma maior qualidade, porque você vai estar mais descansado, você vai conseguir aumentar o seu volume de estímulo na semana com uma maior qualidade. Então, eventualmente, só de você tirar um exercício de peitoral da segunda-feira e colocar esse estímulo de peitoral em um outro dia, ou utilizar esse mesmo volume na segunda e colocar um exercício, algumas séries para o peitoral em um outro dia, você vai conseguir aumentar esse estímulo com qualidade e, eventualmente, esse aumento de volume de maneira progressiva, com uma intensidade adequada, proximidade da falha, vai induzir maiores adaptações nesse grupamento. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir, comentar e se inscrever no canal. Abraços e bons treinos!